Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Acamãocast, o podcast da construção a seco. Estamos no episódio número 9 da terceira temporada, agradecendo muito a sua participação, sempre a sua audiência, o pessoal que manda muitas perguntas para nós, a gente fica muito feliz com isso. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar, porque nós vamos falar hoje sobre a tal norma do Light Steel Frame, a norma brasileira do Light Steel Frame. Está todo mundo querendo saber quando sai, como é que está, o que está acontecendo. Bom, enfim, um assunto tão importante quanto esse, eu não poderia tratá-lo sozinho, por isso que hoje eu trago muitos convidados para participar junto comigo, estão aí na tela para começar. Sidney Michelin, do Acamon Place. Como é que você vai, Sidney? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Serginho. Sejam todos bem-vindos também aí. Hoje o episódio está muito interessante. Quem está conosco também é Fábio Din, que é diretor da Placlux, também faz parte lá da direção lá da Abicem. Tá tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, Serginho. Obrigado pelo convite aí. Saudações aos meus colegas aí, Sidney, o Fábio Geroni e o professor Zacarias, que é uma honra tê-lo aí. Legal. Chegando também o Fábio Geroni. Fábio Geroni, que eu sempre chamo ele de presidente da ABC, mas não, eu sou presidente, eu sou vice-presidente. Fábio, vice-presidente de Steel Frame da ABC. Como é que vai, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, Serginho. É um grande prazer estar aqui com vocês, com o professor Zacarias. É ótimo a gente falar sobre esse assunto que é tão em voga, que é a norma brasileira de Light Steel Frame. Legal. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E também junto conosco, já anunciado pelos demais participantes, o professor Zacarias Chamberlain, que é o secretário da Comissão de Estudo da tal norma, 16970-1, a norma brasileira do Light Steel Frame. Seja muito bem-vindo, professor Zacarias. Obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para ver se conseguimos resolver algumas dúvidas sobre o tema e o assunto como secretário da Comissão de Estudos, né, que foi preparando essa norma que já tem vários anos, tá bom? Que ótimo. E pelo que eu sei, o senhor tem bastante experiência na criação de normas como essa. O senhor participa de várias comissões? Já faz alguns anos, eu diria, no mínimo uns... deixa eu fazer as contas. Não vou fazer contas. 6, 2002, pelo mínimo uns 15 anos, vamos arredondar mais. E aí, principalmente com o que tem a ver com as coisas da cadeia produtiva em aço, né? Eu fui secretário da norma de ponte de aço, que já foi publicada em 2020. Acabamos de enviar para a consulta nacional a nova norma que juntamos as telhas onduladas e as telhas trapezoidais para a consulta nacional, a 14762, a 880, que foi publicada em 2008. Atualmente também estou de secretário da revisão da norma 8800, eu chamaria, assim como a 6118 é a norma mais de concreto, a 8800 é a nossa norma mais de estrutura de aço. Mas é um envolvimento total, que é totalmente voluntário, né? Mas graças às pesquisas, consultoria e o que a gente vem aprendendo no dia a dia nas últimas décadas, tá bom? Que bom. Experiência e conhecimento não falta ao professor Zacarias. Fábio Geroni, é com você, a palavra é com você. Legal. Professor Zacarias, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Queria saber quem são os elementos, quem são as personas que são necessárias para se compor uma norma brasileira, uma norma. Quem que precisa estar envolvido e como que isso é montado? Bom, essas são umas regras que são muito claras, até pela Associação Brasileira de Norma Técnica, e funciona da mesma maneira em diversos países do mundo, de acordo com as diretivas da ISO, da International Standard Organization, da Organização Internacional de Padronização, vamos dizer assim. Sempre há necessidade de que hajam envolvidos os produtores, os consumidores e os neutros. Hoje tem 12 qualificações desse assunto, porém, é importante que estejam todos os atores dessa cadeia produtiva, aquele que cria, aquele que usa e aquele que pesquisa ou que tem resultados experimentais que validam a prática profissional e não são votadas, tá? O único momento em que tem votação é quando ele vai para esse processo público. Elas têm que ser assumidas por consenso. Se nós estamos discutindo, já aconteceu de passar meses, anos, em uma revisão de uma norma ou na criação de uma norma, que há
uns não concordam, outros não concordam, mas quando a maioria, não é por voto, por maioria, e apenas um não concorda, isso que se chama consenso, né? Mas é muito importante de notar, repito de novo, que sempre tem que estar envolvido o produtor, o consumidor. Aqui no caso de la Steel Frame temos 2, 3, 4 tipos diferentes de consumidor, porque o produtor seria aquele que produz a bobina de vários tipos de revestimento, não entrarei nesse detalhe, e depois tem um outro que pega essa bobina e trabalha e produz os perfis e as fitas e uma outra porção de coisa. Digamos que ele é o usuário. A nossa norma tem a ver com esse usuário que também é o construtor, né, de casa, de geminado e outra coisa. E, por último, também podemos ter os neutros, usuários finais da arquitetura ou alguma coisa, mas, em geral, é muito importante que não se crie uma norma se não tem os usuários e os produtores. O neutro ajuda a ser secretário, ajuda a dirimir questões técnicas, porque a gente sempre tem que estar amparado na melhor aplicação da ciência possível. Que bom. Fábio Din. Legal, professor, bacana. É muito curioso, né? Num mercado em desenvolvimento como o nosso, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Tem muita dificuldade de acessar informação, né? Então, nós, como fazemos parte da cadeia produtiva, somos da indústria, a gente acaba recebendo essas dúvidas, né? E aí nos perguntam muito, mas por que a norma não sai? Por que está demorando? Né? E elas não têm justamente esse conhecimento, que tem todo um ciclo para ser cumprido, para que a norma possa, de fato, ir para a prática, né? E contribuir com controle de qualidade, financiamento bancário, etc. Mas acho que o que eu gostaria de perguntar, a norma do Steel Frame está sendo dividida em 3 partes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a que se refere cada uma dessas partes e em que etapa nós estamos agora, né? Tá para ir para consulta pública, qual a perspectiva de tempo para sair? Que o senhor falasse um pouquinho especificamente da norma, como é que ela está? E as partes, as 3 partes. Ok, eu vou me aproveitar aqui de alguns documentos, né? Mas assim, ó, a primeira parte já foi para a consulta nacional, tá? No primeiro semestre deste ano, houve alguns votos contra, algumas mudanças. Aí ele veio, as reuniões que se acertou, se decidiu o que fazer, se fizeram os ajustes, foram mandados pela BNT, onde analistas revisam se está correto, de acordo com as diretivas. A BNT 2, que escrever uma norma não é uma coisa fácil, não é tão simples assim, se gasta muito tempo nesse tipo de coisa. E então estamos na primeira parte, já explicarei cada uma que significa. Na primeira parte está indo para a consulta nacional. O que acontece? Como finalmente nós chegamos a montar as 3 partes e enviamos todas para a consulta nacional, a terceira parte já foi editada, nos mandaram pedir algumas correções, a segunda parte também nos pediram mandar algumas correções e eles estão esperando uns ajustes de umas figuras e umas tabelas, porque agora vai ir para a consulta nacional a segunda consulta nacional da primeira parte e a primeira consulta nacional da parte 2 e 3. O que é a parte 1? A parte 1 é de desempenho, onde ele vai falar do USB, do EIFES, que seria o sistema de proteção interno, da placa de gesso, etc. Tem uma porção de coisas. Mas de como é que ele tem que atender, quais são os valores físicos, quais os ensaios que vai se fazer, o que se tem que fazer para controlar a umidade, etc. Tem muita coisa para falar. A segunda parte é em relação ao projeto estrutural, que ele é um sistema formado por perfis com pouquíssima espessura e com uma certa regularização, que a quantidade deles permite criar esses efeitos de diafragma para equilibrar a estrutura. Então, essa é a segunda parte. E a terceira parte, que avalia a integração como é que eu vou dizer? A integração
das outras partes, tá? Eu até vou ler aqui os nomes, porque eu me... Se envio para consulta nacional, eu vou ler o nome de cada um deles, a parte 1, a parte 2, né? E a parte 3, né? 1, 2 e 3, tá? O envio para a segunda consulta nacional, a parte 1, que já está pronta. Elas nos mandaram e fizemos um ajuste de coisa. Só para vocês terem uma ideia, oficialmente, essa comissão iniciou suas reuniões em 7 de dezembro de 2016. Senhoras e senhores, quase ontem faz 5 anos que estamos em isso. Hoje é 8 de dezembro, olha que coincidência, né? Eu poderia mostrar para vocês. Mas essa primeira parte chama-se Light Steel Framing, sistemas construtivos estruturados em perfil leve de aço conformado a frio, com fechamento em chapa delgada. Parte 1, desempenho. E todas aquelas coisas que eu falei. Depois tem a parte 2 e a parte 3. Um segundo, tá? É que você não imagina, é muita coisa, né? A parte 2. Esse aqui é a parte 1, a parte 2, a parte 2. Tá. A parte 2 é o mesmo título completo, mas só vai dizer parte 2, projeto estrutural, tá? E a parte 3, já digo para vocês. Vou abrindo os arquivos, não preparei nenhuma apresentação. A parte 2 é essa, mesmo nome, Light Steel Framing, sistema construtivo estruturado em perfil leve de aço, conformado a frio, com fechamento em chapa delgada. Parte 2, projeto estrutural. E a parte 3, olha aí, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando em público esse tipo de coisa. Apenas os que participam da comissão. E como há interesse de alguns que participam só da primeira parte da norma, outro das parte 2 e outro da parte 3, tem pouquíssima gente que se envolve com as 3 partes, tá? A terceira parte é muito importante. É o mesmo título, aquele Light Steel Framing, aquele que eu já falei. Parte 3 chama-se Interface entre Sistemas. Então, vejam bem, em um temos o desempenho de todos os elementos e componentes, a parte 2, o projeto estrutural, e a 3, que é a interface entre todos os sistemas. E poderia se dizer que seria a parte de compatibilização, de harmonização das disciplinas, né? Você vê, provavelmente... Que é muito necessário. Tem até desenhos e detalhes de banheiro, como é, quanto que separa. Porque o sistema, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Ele é um sistema rápido, muito rápido, porém, como todo sistema de alto desempenho, ele tem que ser feito na regra do jogo completo. Não é pegar tijolo numa boa que fica tudo... E aí quebra para meter um tubo e quebra outra vez. E vai lá, chama seu, tá arrebentando. Não se preocupe, ele pica e aí volta a encher de argamassa e tá resolvido. Não. Esse sistema aqui tem algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, a umidade que é produzida dentro do painel. É um caso grave. Se você não dar um bom trabalho desse isolamento, essa umidade vai arrebentar o teu aço revestido. Sim. Então, tem muitos detalhes que a gente tem que seguir muito claramente nessa interação do sistema para que o sistema tenha seu desempenho correto, sua vida útil adequado e de acordo com as normas de desempenho, né? A 15, já agora nesse horário, já não me lembro, 15.571. Acho que não me lembro. Acho que é 15.575, 15.575. Parte 1, 2, 3 e 4. Essa talvez seja a nossa maior referência às metas a serem seguidas, né, de desempenho do sistema construtivo, né? Professor, olha, esse esclarecimento que o senhor está prestando aí é de um valor
imensurável, porque as pessoas, de fato, não têm acesso a essas informações, infelizmente, muito poucas. Olha, é interessante porque eu me lembro que quando nós estávamos mais ou menos, volto a te dizer, ontem fez 5 anos, e eu vou te contar mais uma coisa. Antes desses 5 anos, houve muitas reuniões para ir convergindo para um projeto. Então, imagina, 5 anos secretariando. 5 anos secretariando. Foram, não sei, número de reuniões imenso, número de quantidade de pessoas. Temos até, posso te dizer uma coisa, temos até representante da produção de USB de Chile, da LP, né? Da LP de Chile. E temos representantes de diversos estados do país, de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, etc. E talvez das 2 primeiras normas, das muitas que eu já participei, e eu contava para os outros que participam de outras, por primeira vez nós começamos a ter uma representação oficial do CONFIA-CREA. No caso da norma de pontes, sempre tivemos um representante, e nessa norma de la Steel Frame, sempre tivemos um representante, que a norma da BNT exige, a regra, né, que se cadastre conforme eu. Então, sempre, por primeira vez, foi uma coisa muito agradável para mim, pelo menos pessoalmente. Eu acho que para a BNT e para todos os que lidam com normas para produtos e serviços, é ter o organismo profissional envolvido com esse tipo de atividade. Sem dúvida. Bacana. Se vocês me permitem uma última palavrinha rápida, já antes de passar a bola para vocês. Vamos lá. Mas eu acho que o mercado, a cadeia produtiva, vem nessa ânsia de realmente de viabilizar uma norma brasileira para o sistema Light Steel Frame já há muito tempo, né? Eu mesmo tive a oportunidade, professor, de participar de algumas reuniões ali em 2012, talvez com esse primeiro grupo que o senhor comentou, né? Ali a indústria tentando se organizar para formar o primeiro comitê técnico, né? Então, olha só, o senhor já está há 5 anos, então, que eu me lembro de reuniões e ter participado em 2012, né? Então, obviamente, já é mais do que hora da coisa caminhar, mas sem dúvida alguma, aí, só finalizando e deixando aqui um elogio para o senhor, seguramente aí, se não fosse a sua coordenação, a gente não teria evoluído tanto, né? E eu acho que você juntar um grupo tão grande e conciliar, harmonizar as opiniões, os pareceres, é muito complicado, suponho. Olha, tem tantas histórias que se eu acho que eu dei uma palestra para uma universidade em Minas Gerais de como é que era a história disso de construir normas, né? E eles ficaram impressionados, que não me deixavam nem sair de lá, era vivo, né, remoto. Porque eu contava que eu já passei caso de entrar um cara armado com advogado no meio de uma reunião de norma. Nossa. Já teve gritos, já teve... Cara, eu já vi coisa que... E o pior é quando chega um momento em que um não cede e outro não cede, e fica uma coisa assim. E o grosseiro, às vezes, tenho que ser eu, tá? Mas é... Porque é o seguinte, essa é a minha vantagem de eu não estar do lado do produtor e nem do lado do consumidor. A minha tarefa é que, em primeiro lugar, a segurança à vida. Em segundo lugar, a segurança dos bens das pessoas que vão usar e da qualidade dos produtos produzidos pela indústria, que eu sei que a indústria quer produzir com qualidade, sempre. Porque ela quer vender e quer atender o seu consumidor com a maior qualidade possível. Mas essas dificuldades a gente, ao longo dos anos, a gente vem aprendendo quando ficar calado e quando que a gente tem que regrar o negócio. É divertido. Que bom. Sidney, com você. Bom, professor Zacarias, faço as palavras do Fábio as minhas também, porque existe uma grande inquietude no nosso mercado, e eu tenho vivenciado isso todos os dias, porque a gente conversa muito frequentemente com
todos da cadeia produtiva, desde os fabricantes, né, até os montadores, só que a gente se conecta muito com o cliente. E nós sabemos que a grande necessidade hoje é que exista uma norma para que seja possível ter acesso ao financiamento. Então, o objetivo maior desse episódio do Acamoncast, e o convite feito a você, né, foi justamente para que a gente pudesse esclarecer de uma maneira muito objetiva que todos nós estamos ansiosos, né? Quando a norma for publicada, se esse é o termo, depois o senhor pode me corrigir, mas vai, com certeza, permitir que o mercado expanda aí de uma forma muito acentuada. E aí tem uma outra pergunta que eu gostaria de dizer, porque tem sido muito recorrente. Algumas pessoas falam, caramba, existem normas americanas, existem normas europeias que funcionam, né? Ou pelo menos parecem que funcionam muito bem. E por que não ter adotado? Por que ter que fazer uma norma específica? Como que é esse processo? Se foi criado do zero? Porque, claro, conforme o senhor mesmo mencionou no início, nós somos um país com dimensões gigantescas, existem características para cada região, então gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tu falou tanto a segunda parte que eu perdi a primeira pergunta, já me esqueci da primeira. Mas que era a primeira? A primeira pergunta que eu fiz é que, claro que existe uma inquietude, porque já me lembrei. Disse que há 5 anos que teve início a norma, né? Então, as pessoas querem informações um pouco mais objetivas. Então, eu tenho certeza que esse episódio de hoje, quem estiver nos assistindo, agora tem uma clareza um pouco maior. Realmente, um dos que mais quer que a norma seja publicada sou eu. Eu sei porque eu tenho ex-alunos meus que têm empresas e empreendimentos e construem casas. É muito bem aceitado no Rio Grande do Sul o sistema lá Steel Framing. Nós temos ajudado a ter algumas empresas a fazer avaliação pós-ocupação para conseguir autorizações junto à superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no Rio Grande do Sul. E eu sei da necessidade disso aí, porque, embora a norma seja publicada, eu acho que vai ser no primeiro semestre, não posso assegurar o mês exato, mas no primeiro semestre será publicada. Depois tem que haver um certo regramento da Caixa Econômica Federal, que eles criam uma regra em cima disso. O que acontece? Digamos assim, no percorrido, desde que se iniciou tudo isso, nós começamos com uma porção de materiais que alguns nem eram produzidos na época. Ele falou de 2012, mas tudo isso foi mudando em 9 anos. Foi mudando muito. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos quase prontos para enviar a consulta nacional a parte 1, e aí nós tivemos que incluir um novo material. Não é que a norma limite, mas o fabricante disse, não, meu material tem isso, tem os ensaios e tem isso aqui. Aí também tivemos grandes discussões com o ECB. Então, não é um processo fácil, principalmente, e aí eu quero que fique muito claro, trabalhar com uma norma de aço, perfil laminado e soldado, cara, tu vai trabalhar e tem um foco definido. Gente, aqui não estamos trabalhando drywall, chapa de não sei o que, base coat, aço cincado, parafusos especiais, que mais? Isolamento, sistemas safes, banda acústica. Se eu começar a falar, eu termino aqui uma noite que o sistema eu tenho que mostrar figura, porque talvez ninguém vai me entender do que eu estou falando. É complexo. E fazer tudo isso, conversar, para que ele funcione como um fechamento e uma estrutura para sustentar uma cobertura, afinal de contas é isso que a gente quer, não é fácil. Mas eu estou muito confiado que devemos ter em janeiro
recebi até um e-mail que, se der tudo certo e eu conseguir mandar até sexta-feira ou segunda, talvez até arranque em dezembro a consulta nacional. Digamos que a consulta nacional só começa em janeiro. Que faltam alguns ajustes e tem que revisar o PDF para que não vá nenhum erro. É um processo complexo. Se entrar em janeiro, são 30 dias a consulta nacional. Isso a BNT acelerou, antes era 60. 30 dias, bom, se não tiver ninguém contra, há uma reunião para fazer alguns ajustes de forma, se alguém nos pedir esses ajustes de forma, e não tem nem reunião, aí a gente só faz o ajuste de forma, e depois dessa reunião é uma semana ou duas para publicação. Então é o seguinte, eu não quero dar falsa expectativa, mas eu acho que antes de março teremos norma. Eu sou muito confiado nisso. Sei lá, abril, por isso quero dizer primeiro semestre, mas com certeza em 2022 teremos norma de light steel frame. Segunda pergunta. Isso. Não, pode... Diga. Não, pode continuar, depois eu faço. Segunda coisa, por que nós não usar uma norma americana, uma norma europeia, uma norma australiana? A melhor norma que eu conheço para projeto estrutural é a australiana. A melhor norma que eu conheço para o OSB é a canadense. A melhor norma para outra coisa é a americana. Então é o seguinte, as condições climáticas da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, do México, elas não se conectam claramente com toda a nossa bioclimática brasileira. Imagina que não é a mesma coisa fazer um light steel frame em Rio Grande do Norte e outro em Rio Grande do Sul. Aí o que acontece? O país é continental, o nível de produção, nós somos o quarto maior produtor de minério de ferro do mundo, não deveríamos usar mais aço, que é um índice que mostra quão desenvolvido é um país, o número de quilos de aço por habitante é muito grande em Estados Unidos, em Japão, em Alemanha. Aqui em Latinoamérica, quem tem esse melhor índice é os chilenos, não é o brasileiro. E ali não tem o minério de ferro que tem o Brasil. Mas assim, há que adaptar todas essas coisas para a realidade brasileira. Se fosse assim, nós só deveríamos copiar as normas americanas, europeias, mas ia dar uma confusão tão louca. Mas uma confusão, são modelos de segurança diferentes. Eu sempre explico para alguns cursos que eu dou e tudo, que você não pode usar a parte que te interessa a norma europeia, a parte que te beneficia a norma americana, a parte que te beneficia a norma canadense, da sul-africana, da australiana, porque tu está fazendo uma salada misturando os níveis de segurança de tudo isso. Então a gente tem que adaptar tudo isso à nossa realidade. E aí nós teríamos que usar os padrões de exigência dos produtores de aço, ou americanos, ou canadenses, ou europeus e tudo. Não, nós temos nossos produtores de aço que produzem as bobinas, a CCN, a ArcelorMittal, não sei o quê. Desculpem eu não ter que citar todos, mas não me lembro agora, né? Mas o negócio é que há necessidade. Não é só tropicalizar a obra. Não é tropicalizar a norma. Há alguns detalhes que são exatamente próprios ao Brasil, que talvez não aparecem em nenhuma norma da outra parte do mundo. Por exemplo, posso citar uma história. A 14762, que foi publicada em 2010, é a única norma que tem 4 métodos de dimensionamento de estrutura formada a frio, que por acaso é o light steel frame. E isso veio simplificar muito o cálculo desse tipo de estruturas, que é o método da secção direta. Isso não tem na norma americana, não tem na norma europeia, não tem na norma australiana, não tem na norma sul-africana. Entendeu? Então é o seguinte, há suficiente pesquisa, e espero que continue, claro, os tempos vão mudar e vai nos ajudar, há suficiente pesquisa e com apoio da siderúrgica, da metalúrgica, a necessidade de fazer mais pesquisa para a gente ter a ciência
a nosso favor para fazer melhores produtos e com melhor segurança. Não dá para misturar, eu não sei, fazer uma feijoada com camarão, sei lá, não me atrevo a fazer isso, ou com peixe, não sei. Não, só de imaginar eu misturar uma orelha de porco com um camarão, comida aquilo é isso, né? É uma mistura desgraçada. Afinal de contas, tu tá comendo qualquer coisa com qualquer coisa. Desculpa aí a comparação. Imagina. Muito boa. Esclareceu bastante. Mais alguma coisa, Sidney? Não, esclareceu muito. Essa era uma dúvida que eu tinha e várias outras pessoas em conversas a gente questionou. Perfeito. Ficou muito claro. Que bacana. O professor Zacarias realmente trouxe aqui a resposta para muitas perguntas que a gente tem recebido aqui no AcamonCast, né? A questão da divisão das etapas, como falou o Fábio Dinho, o Fábio Geroni falou dos elementos, né? Essa questão aí, por que não adaptar, não adotar, né, esses sistemas essas normas que já existem em outros países, e principalmente trouxe aí uma luz, né? Uma luz no final do túnel que todo mundo perguntava quando sai a norma. Já trouxe aí uma expectativa do primeiro semestre de 2022. Isso realmente é muito importante, uma notícia muito importante para todo o setor. Bom, os amigos querem uso da palavra? Mais alguma coisa, Fábio Gironi? Não tenho mais nenhuma dúvida, não. Só queria agradecer aí, em nome da Bcem, a participação do professor, que contribuiu bastante. Essa norma foi feita dentro das estruturas da Bcem, né? E o professor contribuiu realmente muito para isso, e eu queria agradecer. Legal, obrigado. Fábio Dinho, obrigado pela participação. Mais algum detalhe? Não, só realmente também agradecer aí a gentileza do professor ter participado, ter nos prestado esse esclarecimento. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todo mundo do setor. Bacana. Sidney Michelin. Professor Zacarias, eu também quero agradecer muito ter aceito o convite, a sua presença aqui, agradecer ao Fábio Geroni, ao Fábio Dinho. Com certeza, muitas pessoas agora vão ficar animadas depois que ouvir essa notícia. Que bacana. Professor Zacarias Chamberlain, que é o secretário da Comissão do Estudo da Norma 16970-1, que é a norma brasileira do Line Steel Frame, esteve presente aqui nesse AcamonCast. Muito obrigado pela sua participação. Os nossos episódios são semanais, nós recebemos muitas perguntas toda semana, então já vou lhe avisar que em breve nós vamos consultar o senhor novamente aqui para participar com a gente, viu? Se tu quiser falar comigo de novo, que seja quando eu já vou falar e com uma boa apresentação rápida e bem objetiva, de que a norma já está no ar. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Então já fica então aqui assumindo o compromisso que a hora que isso acontecer, o senhor estará presente aqui. Isso não é compromisso, isso vai me dar muita felicidade. Dá muita felicidade quando a gente vê a publicação final e sabe que muita gente... Não significa que seja melhor, tá? Entendam isso. Mas a gente tem que chegar em um ponto em que depois vai ter, daqui a 3 anos, 4 anos, vai ter revisão, vai ter melhoria, vai aumentar outro tipo de coisa. Mas a gente tem que ter a padronização. A padronização é fundamental para que o comércio, para a atividade da construção funcionem corretamente. Sem padronização, um parafuso não ia entrar em um furo, uma placa não ia encaixar em outra, ia ser eu não sei o que ia ser, mas não ia funcionar. Não dá nem para imaginar, né, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E para você que acompanha o AcamonCast, obrigado pela sua audiência. Com certeza, no próximo episódio, nós teremos mais assuntos importantes do seu interesse, que conhecimento não faz falta para ninguém. Muito obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Quero que o pessoal saia daqui com a visão do que eu passo para olha o sucesso que aquele cara está trabalhando. Eu trabalho, Sidney, agendado. Eu não consigo dar conta de organizar, às vezes, o meu orçamento. Meu celular, meu computador não para. Às vezes eu não deixo meu contato, porque assim, a minha rede social já me toma meu tempo. Imagina meus clientes atrás de mim para construir essa qualidade. Renato, uma vez eu estava conversando com você
E você estava me contando como é a sua rotina, porque eu te fiz essa pergunta. E eu falei, Renato, cara, você publica vídeo no YouTube, você está no Instagram, você está na sua obra, como que você divide o seu dia? Porque a gente vive num momento que o bem mais precioso hoje é tempo, né? E as pessoas, elas querem muito conquistar as coisas, mas elas sempre se deparam, ela fala, eu não tenho tempo, falta tempo. Só que todos nós temos 24 horas iguaizinhas, né? Eu acho que a grande diferença é o que cada um de nós fazemos com essas horas. Então conta aí pra gente, que é muito bacana, acho que vai inspirar as pessoas, como que você divide o seu dia? Que horas você acorda? Como que você dá conta dessa agenda aí tão positiva?